Irmã, amada igreja, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017, irmãos, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja. Mas primeiramente, amados, nós queremos cumprimentar os aniversariantes que completam mais uma data natalícia neste dia 23 de outubro e que completam mais uma data natalícia no decorrer de toda esta semana. Rogamos ao nosso Deus e Pai que estenda por sobre todos vós a luz do seu rosto, dando-lhes direção, dando-lhes paz, cuidando das suas saúdes físicas e espirituais, galardoando-os com todas as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Portanto, vejamos o que o Espírito Santo de Deus tem trazido à amada igreja nesta noite de segunda-feira, 23 de outubro de 2017. E hoje nós vamos falar, irmãos, para aquelas pessoas que ao receberem elogios se envaidecem, se ensoberbecem, se enchem, como dizem aí no mundo, as pessoas que dizem por aí, a pessoa está cheia lá, é igual um pavão, o leque está todo aberto, ela fica toda vaidosa, ela fica toda... Às vezes até se enche de soberba, irmãos. E o nosso Deus, Ele nos mostra uma passagem escrita em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 ao 23, que o Senhor Jesus Cristo, chegando às partes de Cesareia de Filipe, ele pergunta, ele indaga, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí o Simão Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele recebe um elogio de Jesus, Jesus o elogia e ele se ensoberbece, se julga no direito de repreender, de chamar a atenção de Jesus. Portanto, vejamos esta passagem, que no mesmo dia, no mesmo momento em que Jesus o elogia, o chama de Satanás. Portanto, vejamos o que está escrito nesta passagem. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o Senhor Jesus Cristo estava se referindo a ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, Jesus estava mostrando aos discípulos o motivo pelo qual ele estava aqui neste mundo, que ele veio ao mundo, de ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele estava mostrando aquilo ali, mas só que os discípulos, eles não estavam em espírito, vejam bem. E Pedro, tomando de parte, Pedro então chamou Jesus à parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Portanto, irmãos, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, para as pessoas que ao receberem algum tipo de elogio, para que elas não se ensoberbeçam, para que elas não se julguem no direito de repreender, de julgar, de apontar,
de fazer qualquer tipo de colocação que fuja ao alcance do seu entendimento, pois Simão Pedro, como os outros discípulos, o Simão Pedro até reconheceu que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque ele andava, ele vivia com Jesus, ele via todos os sinais, prodígios e maravilhas, todos os milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo, mas ele ainda não tinha entendido a função espiritual, a função espiritual do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, que era morrer pelos nossos pecados, que era sofrer por todo o pecado, por todo o mal da humanidade que houve antes dele, que houve na época dele, que há hoje, que está por vir. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta exortação que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar que nós temos que andar em espírito, que somente estando em espírito nós vamos entender os desígnios de Deus, nós vamos compreender aquilo que Deus tem para nós, porque conforme está escrito na sua palavra, em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então procuremos andar em Espírito, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.